7h17, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Agora tem um quadro Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa participar aqui do quadro Check-up no rádio. O mundo está acompanhando aí o estado crítico, né? Melhora um pouco, depois piora, do Papa Francisco, né? O que é que nós podemos tirar de lição com tudo isso, doutor Belísio? Veja bem, Marcos, o Papa Francisco tem mais de 80 anos, né? Quase 90, 88, quase 90. Né? É uma pessoa muito idosa, né? Do grupo dos muito idosos. E de repente ele teve uma simples bronquite, né? Que evoluiu com uma pneumonia grave, está internado na UTI. E isso não é incomum, isso não é uma coisa que só aconteceu com ele, não. Idosos do grupo dos muito idosos ou idosos frágeis, com doenças muitas vezes crônicas. No caso dele, ele tinha uma doença pulmonar prévia, né, ao acontecimento. Eles, quando fazem qualquer eventos, seja uma gripe, seja uma dengue, seja um ferimento, seja uma diarreia, eles podem evoluir daquela gripezinha para uma internação no UTI em virtude de inúmeros fatores, né? Em virtude, inicialmente, do próprio envelhecimento, que deixa, eu usaria o termo, as defesas mais fracas, né? A gente, quando envelhece, o sistema imunológico também envelhece, ele fica menos eficaz, ele fica menos efetivo e ele fica mais fraco, assim vamos dizer. Então, as doenças tendem a se manifestar, as doenças infecciosas tendem a se manifestar com mais frequência nas pessoas idosas, e elas tendem a agravar de forma mais rápida. Então, o Papa, pela idade, pelas comorbidades, ele tinha doença pulmonar prévia, ele evoluiu de uma simples bronquite, uma inflamação nos brônquios, coisa relativamente simples em algumas pessoas mais jovens, em crianças, mas evoluiu para uma pneumonia grave bilateral nos dois pulmões, e que, em virtude de ser um idoso muito idoso, a recuperação, a gravidade da situação é muito maior do que no adulto jovem. Em pneumonia, né? Quando é que na pessoa idosa, ela é mais complicada, ela é mais grave, é mais difícil de ser tratada? Os idosos, eles são tão mais vulneráveis, aliás, eles estão mais suscetíveis a ter pneumonia, como ela, quando aparece, ela vem de maneira mais grave, boa parte das vezes. Primeiro porque a defesa dele é mais fraca, ele responde menos, de forma menos eficaz. Depois porque a maioria dos idosos, eles têm doenças crônico-degenerativas, doenças em geral, que eles tomam medicamento, e essas doenças o tornam mais vulnerável a agravamentos, e elas também descompensam. Se é um paciente, por exemplo, que tem o rim com algum grau de insuficiência renal, ele agrava, ele pode ter uma piora nessa função renal mais acentuada. Se é um idoso que tem uma doença no coração, ele agrava, o coração é acometido. É tanto que o Papa Francisco, ele agravou outros órgãos que não o pulmão, né? Ele entrou em uma insuficiência renal, ele fez uma alteração hematológica no sangue, ele diminuiu as plaquetas. É um sinal de que a doença, quando se generaliza, assim vamos dizer, ou quando a doença ela também gera repercussões em outros órgãos, principalmente órgãos que sejam doentes, e que não estejam, principalmente, que não estejam bem tratados, bem compensados. Então, por isso que é importante estar com as doenças crônicas, estar com a saúde em dia, para, se por acaso você vir ter uma doença nesse sentido, um paciente idoso, ele possa se recuperar. Diferente de uma pessoa, de uma criança, de um adulto jovem que, na maioria das vezes, não toma nenhum remédio para nenhuma doença, não tem nenhum órgão envelhecido, necessitando de tratamento, e ele sobressai dessa doença mais fácil, não agrava, não. Então, o idoso, a pneumonia, ela é uma grave doença, é a principal causa de morte
em ambiente intra-hospitalar, são as pneumonias, é uma das principais, é a principal causa de morte por doenças infecciosas em pessoas idosas, e a segunda causa de infecção no idoso, perde só para infecção urinária. Então pneumonia mata, pneumonia agrava, interna, e ela nem sempre começa com os sintomas da própria pneumonia. Às vezes, como eu disse, ele começou com a bronquite, outras pessoas começam com resfriado, outros idosos começam com resfriado, outros começam com sintomas às vezes nem sempre relacionados às vias respiratórias, delira, cai, perde o apetite, fica ali com aquela sonolência, e a gente não deve perder tempo, né? Esses pacientes, dada a escassez de sintomas, né? Ele não tem um sintoma tão claro, não perca tempo. Se você não sabe o que é, leve seu familiar para um médico. Nem sempre a gente consegue naquele hospital lotado, às vezes o médico não tem agenda. Então, quanto antes, né, melhor, porque pode agravar, pode evoluir com um quadro mais severo, e isso pode ser abortado quando a gente inicia, quando a gente diagnostica logo precocemente e a gente faz o tratamento certo. Nas notícias que o mundo, né, recebe do Papa Francisco, muito se tem falado nessa questão da remoção que foi feita na juventude dele, né, quando ele removeu parte do pulmão direito na juventude. Essa situação específica, é claro que não acontece com todos os idosos, mas dificulta o tratamento? Facilita o agravamento, né? Facilitou essa bronquite dele evoluir para uma pneumonia. Facilita infecções respiratórias, e isso é tido como uma doença prévia, né? Doença pulmonar prévia. Se você tem seu pulmão que foi estragado pelo cigarro, pela fumaça, você evoluiu, tem um DPOC. Se você tem um pulmão que tem asma, por exemplo, se você tem um pulmão que foi removido uma parte, que você tem alguma doença pulmonar, uma fibrose ou uma pneumocistose sílica, por exemplo, esse pessoal que trabalha na mina, Parelhas tem muito idoso com esse tipo de doença respiratória no pulmão, você tem sim, isso contribui sim, não só para facilitar as infecções, mas também para agravar a infecção. Então o fato dele ter um problema pulmonar prévio predispõe ele a agravamento. Levanta também um debate de que as pessoas precisam também cuidar dos pulmões na juventude, na idade adulta? Sim, precisa cuidar, e o cigarro é o principal fator de poluição, cigarro, exposição à fumaça, são cuidados que a gente deve ter também com o pulmão. Além disso, a vacinação, né? As pessoas se vacinarem quando criança, quando for idoso, fazer aquelas vacinas regulares de Covid, de influenza, a vacina da pneumonia, agora tem a vacina do vírus sincicial respiratório. São vacinas que evitam dele ter essas doenças e de agravarem. Já agravam sem ter doença pulmonar, e se tiver uma doença pulmonar, esse agravamento é muito maior, e a volta ao status anterior é mais difícil. O idoso, quando adoece, passa alguns dias internado, ele não volta do mesmo jeito, ele volta bem pior do que ele foi, de quando ele foi internado. Esse é um ponto que a gente deve lembrar. Não é só salvar, salva, mas vai ter aí meses de reabilitação, muitas vezes para voltar ao que ele era antes. Eu vi nos últimos dias muitas pessoas até fazendo comparação das imagens de quando o Papa começou o seu papado para os dias atuais, né? O peso do cargo envelhece também? Marcos, assim, é difícil a gente mensurar isso, dizer se o peso do cargo envelhece. Tem pessoas que têm outros cargos e assim, não tem o mesmo desfecho. Eu diria que isso pode pesar na medida, se por acaso ele sentia o peso do cargo, né? Se ele tiver uma sobrecarga mental, isso pode diminuir sim, a imunidade dele. O estresse diminui a imunidade dele. Mas eu acredito que você também deva ter perguntado no sentido dele se expor, né, a contato com outras pessoas, né? Isso é importante. Uma das formas de prevenção de doenças respiratória, de você evitar de ter, você diminuir o contato com pessoas que porventura tenham gripe. Quanto mais contato você tiver com as pessoas, você tem um risco maior de desenvolver uma infecção respiratória. Por isso que a gente
quando está nessa época, a gente orienta muito lavar as mãos, usar álcool gel, evitar contato de ambiente fechado. Então, acredito que a posição dele de lidar muito com pessoas, assim, pode ter facilitado o cargo dele. Eu não sei se ele se sentia essa sobrecarga, se ele sofria com estresse. Diminui a imunidade. Estresse é uma das doenças que mais diminui a imunidade, né? Não é só a alimentação, mas o estresse, a perda de sono, tudo isso diminui a imunidade. Então, respondendo a sua pergunta, é difícil de mensurar, mas naturalmente ele tinha uma exposição maior a fatores que trazem uma diminuição, uma vulnerabilidade, uma facilidade de ter doenças respiratórias, e principalmente ele, que já tinha 88 anos, tem as defesas mais fracas e tinha um pulmão comprometido. Agora, eu sei que a distância é difícil a gente dar qualquer diagnóstico, né? Mas a gente tenta, né? Mas a distância assim mesmo, dá para pensar no que poderia acontecer, no que pode acontecer do ponto de vista da saúde e dessa fragilidade dele. Muita gente reza e pede aí pelo restabelecimento da saúde dele. Nessas condições, consegue um restabelecimento e um tratamento pós esse período também é demorado? Geraldo, eu, assim, como médico intensivista também, muitos anos trabalhando em UTI, e geriatra muitos anos também, a gente tem uma vivência de várias pessoas que evoluíram dessa forma. Eu até monitoro um pouco pela imprensa o que é que os médicos têm dito, e ele tem tido complicação em órgãos que a gente diz nobres. Esse paciente, quando ele faz uma infecção, primeiro, a pneumonia bilateral já é mais grave por si só. Foi uma pneumonia polimicrobiana, provavelmente por germe multiresistente por bactérias que são muito agressivas ao pulmão. Ele tinha um pulmão mais fraco, então aí ele piorou o rim, ele entrou numa leve insuficiência renal, então foi o rim, ele teve uma alteração na plaqueta, então o sistema hematológico. Esses parâmetros vão dizendo que ele está tendo disfunção em múltiplos órgãos, certo? Embora ele, pelo que se passa do boletim, ele está acordado, né? Ele está conversando, mas isso a gente sabe, consciente, né? Está consciente, sabe que a mente ainda não foi alterada, mas os órgãos nobres dele, pulmão, rim, sistema hematológico, foram alterados. Entretanto, ele vem tendo melhores. Ele deu uma piorada, né? Mas aí ele vem estável. De ontem para hoje, parece que é um quadro comum, inclusive, nessas situações. Não, sim, paciente idoso, muito idoso, que tem doença prévia, ele quando interna, que evolui para uma pneumonia grave dessa, é um quadro que se espera, a mortalidade desses casos é alta, né? A maioria dos pacientes, eles vão a óbito. Mas o pós isso, primeiro a gente pensa assim, vamos escapar. Vamos salvar a vida do Papa, se o benefício de salvar a vida superar o sofrimento que ele possa ter. Então, escapou, a gente entra num processo de reabilitação. Logicamente, ele vai precisar de alguns dias deitado, qualquer pessoa já percebe que a pessoa não volta a mesma pessoa. Imagina um idoso com 88 anos, ele perde muita massa muscular, o pulmão dele não vai voltar provavelmente ao estágio que era antes tão bom, talvez ele precise de reabilitação, com fisioterapia respiratória, reabilitação pulmonar. A gente não sabe em que grau esse rim foi afetado, se ele vai precisar fazer hemodiálise. Então, será uma reabilitação bem mais lenta. Ele vai passar alguns dias internados. No hospital mesmo ele começa a fazer reabilitação para poder ir para casa e quem sabe daqui a alguns meses eu diria um mês, para ele poder voltar à plena forma dele. Esses dias de internamento, a severidade da doença faz com que ele tenha piorado o status de funcionalidade dele, o vigor dele muito, e que isso não se recupera assim que a bactéria for morta, não. Ele vai ficar com algumas sequelas que serão reabilitadas a algumas semanas vindouras, e às vezes eles não voltam, esses idosos às vezes não voltam ao estado que ele era antes, principalmente se antes era um idoso frágil. No caso dele não, era um idoso
robusto, ativo, mas sendo paciente frágil, aquele idoso que tem perda de peso, não se alimenta bem, anda lentamente, ele tem muitas doenças, esse idoso dificilmente volta ao estágio antes. Eu acredito que o Papa, se Deus quiser, estamos rezando por isso, que ele volte plenamente às suas funções, mas é um quadro grave e que a gente sabe pelos parâmetros mais ou menos que é um paciente que qualquer coisinha ele pode evoluir com uma gravidade maior. Eu fiquei curioso nessa reabilitação pulmonar. Existe uma espécie de fisioterapia pulmonar e como é que seria? Existe, sim. Na verdade, a reabilitação pulmonar ela passa não só por fisioterapia, passa por uma adequação desde a alimentação, uma adequação desde mudança de estilo de vida, uma adequação medicamentosa. Muitas vezes é necessário usar medicamentos que abram esse facilitem a entrada e a saída do ar, e a fisioterapia respiratória. Essa fisioterapia ela funciona mais ou menos no sentido de exercitar esse pulmão para que ele possa voltar. Reaprender a respirar ou não? Não seria mais ou menos isso. É fazer com que esse pulmão volte a funcionar da maneira que funciona. Porque assim, a respiração ela não depende só do pulmão, não. Ela depende também do músculo da caixa torácica. Você quando respira tem um diafragma embaixo do pulmão e a gente tem esses músculos entre uma costela e outra, que são o músculo da caixa torácica. Então você precisa de reabilitar essa musculatura, você precisa melhorar, fluidificar o muco para que saia a secreção, melhorar o reflexo de tosse, para que esse paciente possa tossir melhor, para que ele possa não ter cansaço, abrir essas vias aéreas. Então assim, o fisioterapeuta logicamente sabe falar com melhor propriedade, mas é mais ou menos nesse sentido. Desde nutrir bem ele, para que ele possa, que os músculos da caixa torácica e os músculos do corpo possam funcionar melhor, passando por intervenções de treinamento respiratório, de abertura da árvore traqueobrônquica, de prevenção de infecções, de medicamentos. Essa reabilitação ela assim, de vários parâmetros, em vários aspectos. Não sei se eu consegui entender. Você imaginava que era reaprender mais a respirar, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente, porque a respiração ela é um dos fatores involuntária. Se você está aqui respirando, você nem percebe que está respirando. Então, o organismo ele meio que não desaprende. Ele às vezes ele fica preguiçoso. Quando, por exemplo, um paciente passa muito tempo entubado, ele fica ali com aquele pulmão dele acostumado a um ventilador respirar por ele. Então, às vezes, no desmame ventilatório, a gente tem que fazer estimulação no diafragma, fisioterapia, intensificar essa transição do ventilador, mas ele, quando volta a respirar, ele sozinho, assim, é um movimento involuntário, então a pessoa não aprende ou desaprende. Ela deixa, ou ela para de respirar, ou ela respira se tiver com tudo funcionando direitinho. Mas a reabilitação seria mais ou menos de deixar esse pulmão pleno para que o ar possa entrar, trazer oxigênio, esse oxigênio ir para o sangue, fazer a troca gasosa, trazer do sangue o gás carbônico, assim, de maneira grosseira, mas é isso, levar o oxigênio, o pulmão ele faz essa troca, trazer o gás carbônico, e quando ele botar para fora o ar, ele respirar. Então, dá essas condições para que ele possa respirar, entrar e sair o ar de maneira boa. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta: o mal de Alzheimer, ele se dá com tremor na mão? Porque meu pai apresentou um tremor na mão, só de um lado, e uma babá no canto no canto da boca, uma baba no canto da boca, né? Quando está conversando, chega e escorre. Ele tem 58 anos. Pode ser Alzheimer, já fez tomografia e foi descartado AVC. Não, dificilmente. Ele pode até ter uma outra doença neurológica, como por exemplo Parkinson. Está mais parecido com a doença de Parkinson, que é o tremor unilateral. Parecido, né? Está parecido. Porque os sintomas do Alzheimer eles são mais cognitivos, são mais mentais, são mais na memória, na capacidade de execução. Os sintomas motores, que é esses sintomas de movimento, esses estão mais associados a outra doença neurodegenerativa, que é a doença de Parkinson. Então, aí eu pensaria mais numa doença nesse sentido, motor, que é um tremor unilateral e uma baba, né? O Parkinson ele também dá uma hipersalivação na sua cara. É uma hipótese, não estou dizendo que não, pelos poucos sintomas que a gente tem, pelo menos assim, está mais parecido com o Parkinson do que com Alzheimer.
Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Agora a onda agora é Felipe Jesus, né? Antes disso, Marcos, deixa eu só orientar as pessoas no carnaval, né? Eu gravei então aí uma participação na Rádio Rural FM, eu acho que está saindo na programação. As pessoas já me dizem, escutei você de noite, escutei. Mas orientar os idosos no carnaval, né? Não esquecer a garrafinha, tá sempre por perto do lugar que vende água. Não esquecer de se alimentar antes, durante e depois. A alimentação, evitar mudar muito, né, a alimentação. Um calçado adequado. A gente sabe que por mais que hoje a sociedade seja mais, tenha mais acessibilidade, os ambientes eles tenham mais facilidade para os idosos transitarem, mas um calçado inadequado pode facilitar queda, e queda é fratura. Então, procurar ambientes iluminados, ambientes sem piso irregular, sem buraco, né? Assim, evitar andar em calçamento, procurar sempre ambientes que diminuam o risco de queda, calçado, tá bem hidratado, bem nutrido. Se tomar remédio de noite, leva os medicamentos. Se bem que o carnaval, né, Jorge, agora é de dia e de noite, né? Então, tem que andar com os remedinhos ali do lado. Então, tomar seus medicamentos na hora correta e evitar os excessos, não só de álcool, mas excesso de comida assim, industrializada, excesso de comida que não faz no dia a dia. Isso eu estou dizendo dos pacientes, das pessoas idosas que querem curtir bem um carnaval. Quanto a Felipe Jesus, Felipe Luiz, a gente tá confundindo, né, rapaz? A gente conversei com vários amigos esses dias aí e tá todo mundo iludido. Não sei se a gente vai ter desilusão, mas que o time tá jogando bem. Acredito que esse jogo agora contra o Vasco vai ser um dos primeiros testes que ele vai ter, porque o Vasco não vai vir naquela moleza que veio da outra vez, não. Eles vão vir já tendo jogado, já sabendo que levaram um baile no primeiro jogo. Teve problema de briga de Wesley fazer aquela brincadeira ali no final do jogo. E essa brincadeira eles não gostaram, teve quase que uma briga. Eu acho que não vai ser mais um mamão com açúcar que foi da primeira vez. Vai ser um clássico e eles têm bons jogadores, né? Centroavante bom, tem um pessoal, tem Felipe Coutinho, tem aquele Paier. Não vai ser o mesmo, eu acredito que não vai ser o mamão com açúcar, mas que a gente tá encantado, a gente tá hipnotizado com o Felipe, com o time de Felipe Luiz. Isso é verdade. Obrigado por sua participação, viu? 7h40, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta.